E se eu te dissesse que um dos maiores perseguidores dos cristãos se tornou o homem que mais espalhou a mensagem de Jesus pelo mundo? A história de Paulo não começa com paz, milagres e cartas cheias de fé. Ela começa com raiva, perseguição e um coração endurecido contra Cristo. Fica comigo até o fim, porque você vai entender como Deus transformou um inimigo feroz em um instrumento poderoso, de um jeito impossível de esquecer. E logo depois desse começo impactante, já deixa o seu like no vídeo, porque histórias assim fortalecem a fé e precisam alcançar mais pessoas. Antes de ser chamado Paulo, ele era conhecido como Saulo, um homem instruído, religioso, inteligente e totalmente convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Saulo não era um homem qualquer nas ruas de Jerusalém. Ele tinha autoridade, influência e zelo intenso pela lei, sendo respeitado entre líderes religiosos. Mas esse mesmo zelo, sem misericórdia e sem revelação, o tornou um perseguidor cruel daqueles que seguiam Jesus, chamados naquele tempo de seguidores do caminho. Para Saulo, os cristãos eram uma ameaça perigosa. Ele acreditava que precisava apagar aquela fé nascente antes que ela se espalhasse ainda mais. Ele não apenas discordava dos discípulos. Ele aprovava prisões, caçava os crentes e respirava ameaças como alguém totalmente dominado pelo orgulho religioso. Enquanto muitos cristãos fugiam e choravam, Saulo avançava com mais força, certo de que estava servindo a Deus ao destruir o nome de Jesus. E aqui está o primeiro choque dessa história. Deus não escolheu um homem perfeito, mas alguém quebrado pela cegueira do próprio orgulho. Saulo ouviu falar de homens e mulheres convertidos em Damasco, e isso acendeu nele ainda mais fúria, como se fosse uma missão pessoal. Ele procurou autorização oficial para viajar até aquela cidade, prender os cristãos e trazê-los acorrentados de volta para serem julgados e punidos. Imagine a cena. Um homem cheio de poder, montado em sua convicção, caminhando para esmagar a fé de outros sem perceber o que o aguardava. O caminho para Damasco parecia apenas mais uma viagem de perseguição, mas Deus já havia preparado ali o encontro que mudaria tudo. De repente, no meio da estrada, uma luz vinda do céu brilhou de forma tão intensa que Saulo caiu imediatamente ao chão. Não era uma luz comum, nem um susto passageiro. Era o peso da glória de Deus, interrompendo a arrogância de um homem que pensava controlar tudo. Então Saulo ouviu uma voz que atravessou sua alma: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquela pergunta rasgou seu interior. Naquele instante, ele respondeu tremendo: Quem és, Senhor? E a resposta foi como uma espada: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Tudo mudou naquele segundo. O homem que achava lutar por Deus descobriu que estava lutando contra o próprio Cristo, o Messias rejeitado. Que momento terrível e glorioso ao mesmo tempo. Terrível, porque expôs seu erro. Glorioso, porque ali começou a misericórdia, que reescreveria sua história. Saulo se levantou, mas havia um detalhe humilhante. Seus olhos estavam abertos, porém, ele não conseguia enxergar absolutamente nada ao redor. Aquele perseguidor agora precisava ser guiado pela mão. O homem forte, feroz e autoconfiante entrou em Damasco como alguém completamente dependente. E existe aqui uma lição poderosa. Antes de usar alguém grandemente, Deus muitas vezes quebra a falsa força que essa pessoa pensava possuir. Durante 3 dias, Saulo ficou sem ver, sem comer e sem beber. O silêncio tomou o lugar das ameaças que antes saíam de sua boca. 3 dias parecem pouco para quem lê, mas para um coração em choque confrontado pela verdade, cada hora pode parecer uma eternidade. Na escuridão,
Saulo teve tempo para lembrar dos cristãos presos, das blasfêmias que dizia e do nome de Jesus que ele odiava. Aquilo não era apenas cegueira física, era também o colapso da velha identidade de um homem que precisava nascer de novo diante de Deus. Enquanto isso, em Damasco, vivia um discípulo chamado Ananias, servo fiel, obediente e sensível à voz do Senhor em oração. Jesus falou com Ananias em visão e lhe deu uma ordem surpreendente: vá até a casa onde Saulo está e ore por ele. Para Ananias, aquilo parecia impossível. Saulo era conhecido pelo terror que espalhava, e ajudar aquele homem soava quase como caminhar direto para a morte. Com sinceridade, Ananias respondeu que já tinha ouvido sobre Saulo, sobre suas maldades e sua autoridade para prender os servos de Jesus. Mas então veio a resposta que mudou a perspectiva de Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus já enxergava em Saulo o que ninguém mais conseguia ver. Onde todos viam ameaça, o Senhor via propósito, missão e transformação. Ananias obedeceu, entrou na casa e fez algo que revela a grandeza do Evangelho. Chamou Saulo de irmão, logo no primeiro encontro. Imagine esse peso emocional. O perseguido chamando de irmão o perseguidor. A graça de Deus já estava vencendo o ódio antes mesmo da cura completa. Ananias colocou as mãos sobre ele e disse que Jesus o havia enviado para que recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Naquele momento, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar, mas agora via muito além do mundo natural. Seus olhos físicos se abriram, mas o maior milagre foi o coração. O homem violento começava a ser moldado pela presença de Cristo. Depois disso, Saulo se levantou e foi batizado, marcando publicamente que sua antiga vida tinha sido deixada para trás de uma vez. O antigo perseguidor agora fazia parte do povo que antes tentava destruir. O caçador havia se tornado discípulo do mesmo Senhor que rejeitava, e a transformação foi tão real que, logo em seguida, Saulo começou a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Esse detalhe impressiona porque não foi uma mudança superficial. Ele não apenas sentiu remorso, ele mudou de lado, de discurso e de destino. As pessoas que ouviam sua pregação ficavam espantadas, perguntando se aquele não era justamente o homem que devastava os seguidores de Jesus. Era difícil acreditar, porque conversões verdadeiras incomodam quem só conhece a versão antiga de alguém e duvida do poder transformador de Deus. Saulo crescia em coragem e em entendimento, confundindo os opositores ao provar que Jesus era, de fato, o Cristo prometido nas Escrituras. O perseguidor virou pregador. O homem das correntes virou mensageiro da liberdade. O religioso cego virou servo apaixonado pela graça de Deus. Mas a conversão de Paulo não significou uma vida fácil. Logo surgiram conspirações, perseguições e ameaças contra ele, como antes acontecia com os cristãos. Agora ele sentia na própria pele a dor daqueles que um dia fez sofrer. Deus não apenas o mudou, mas o ensinou profundamente. Em certo momento, seus inimigos vigiaram os portões da cidade para matá-lo, e ele precisou fugir, escondido dentro de um cesto. Veja a ironia santa dessa história. O homem que antes chegava com autoridade saiu humilhado, mas agora protegido pela mão de Deus. Essa é a conversão de Paulo em sua essência. Não apenas trocar de opinião, mas ser quebrado, perdoado, chamado e enviado por Cristo. Paulo nunca esqueceu quem havia sido, porque lembrar do passado o mantinha humilde e fazia a graça de Deus brilhar ainda mais. E talvez seja isso que torna sua história tão poderosa até hoje.
Se Jesus alcançou Saulo, então ninguém está longe demais. Não importa quanta culpa alguém carregue, quantos erros tenha cometido ou quão endurecido esteja o coração. A voz de Cristo ainda pode alcançar. A estrada de Damasco nos lembra que Deus interrompe caminhos errados, confronta pecados escondidos e transforma ruínas humanas em testemunhos vivos de poder. Paulo passou de perseguidor a apóstolo, de inimigo a servo, de cego espiritual a pregador que iluminou multidões com o Evangelho. E a pergunta que fica para nós é inevitável. Se Deus mudou Paulo de forma tão radical, o que ele pode mudar em você? Talvez hoje alguém esteja lutando contra Deus sem perceber. Talvez esteja ferido, orgulhoso, confuso ou distante. Ainda assim, Jesus continua chamando pelo nome. Se essa história falou com você, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e continue aqui no canal, porque a próxima transformação pode começar hoje.